paz do nosso Senhor Jesus. É um ótimo dia. Deus abençoe grandemente a sua vida. A palavra de hoje é em 2 Samuel, do capítulo 22, dos versículos 33 ao 37, que diz assim: Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Faz Ele os meus pés como os das servas, e me põe sobre as minhas alturas. Instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Também me deste o escudo da tua salvação, e pela tua brandura me vieste a engrandecer. Alargaste os meus passos debaixo de mim, e não vacilaram os meus artelhos. Até aqui. E o Espírito Santo fala. Aqui Davi está declarando a grandeza de Deus e o que Deus fez na sua vida. Então aqui Davi está dizendo: Deus é a minha fortaleza, é a minha força. Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Então Davi está dizendo: quando o meu caminho está embaraçado, quando eu não consigo entender, Deus perfeitamente desembaraça o meu caminho. Então aquilo que estava confuso, aquilo que estava talvez não parecia fazer sentido, Deus perfeitamente desembaraça. Então aqui Davi está dizendo: quando eu estou confuso, então que entendemos que quando estamos confusos, que quando nada parece fazer sentido, se temos Deus como o nosso Deus, Ele perfeitamente desembaraça o nosso caminho. E Davi diz: Deus é minha fortaleza e é a minha força. Então, se eu faço o que faço, não é porque eu sou forte, mas porque Deus é a minha força, é a minha fortaleza. E ele continua dizendo: faz os meus pés como os das servas. Servas é uma espécie de um animal comparado a um veado. E eles têm os pés rápidos, correm rápidos. E Davi diz: faz os meus pés como os das servas. Então faz os meus pés andar com agilidade. Não deixa-me parado, mas faz-me andar, avançar com agilidade. E me põe sobre as minhas alturas. Servas costuma correr para as montanhas, para lugares altos. E Davi diz que Deus coloca sobre as suas alturas. Então Deus faz-nos andar por lugares altos, coloca acima de nossas alturas, que por si só não conseguiríamos avançar, mas Deus é quem nos coloca sobre as nossas alturas. E Davi continua dizendo no verso 35: instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Então que saibamos que o Senhor, Ele instrui até os nossos braços para a peleja, de maneira que Davi está querendo dizer que quebra algo firme, que quebra algo que por um braço humano comum não se quebraria, mas Deus instrui meu braço de uma maneira que quebra coisas firmes. E ele continua dizendo: também me deste o escudo da tua salvação, e pela tua brandura me vieste a engrandecer. Então Davi está dizendo: também me deste o escudo da sua salvação. Então, pela fé que Davi tinha em Deus, o Senhor era o seu escudo, te dava proteção, livramento. Então, através da fé que Davi tinha proteção, livramento do Senhor. E Davi diz: pela tua brandura vieste a me engrandecer. Então, pela mansidão do Senhor, pela gentileza do Senhor,
o Senhor venha nos engrandecer, não porque merecemos, não porque somos bons ou porque somos dignos de alguma coisa, não. Ao contrário, não merecíamos nem estar aqui, mas pela mansidão do Senhor, por sua gentileza, Ele nos engrandece. E Davi continua dizendo no verso 37, alargasse os meus passos debaixo de mim, e não vacilam os meus artelhos. Artelhos significam desde os pés, ou em alguns lugares também calcanhar. Calcanhar não, tornozelos. Então, Davi diz, alargaste os meus passos, me faz andar mais rápido e alargam os meus passos, de forma que meus dedos não vacilam, de forma que meus tornozelos não afrouxam, não vacilam. Então, que saibamos que quando andamos com Deus, Deus faz nos avançar de maneira que não vacilamos, de maneira que nossos pés não vacilem, não tropecem, porque o Senhor ordena os seus anjos a nosso respeito para que nenhum mal nos aconteça, para que praga nenhuma chegue em nossa casa, para que não tropeçamos em nenhuma pedra. Esse é o Deus que servimos. Então, peço que guarde esta palavra no coração. Eu declaro muita paz, muito renovo, muita restauração, e que o Senhor seja contigo em tudo, e que Ele encha-o com a tua doce e agradável presença. E em nome de Jesus, tamo junto e fica com Deus.